Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus e a de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam em seus corações. Graça e paz da parte de Deus a todos nós. Para quem porventura ainda não me conhece, eu me chamo Egnaldo Gomes Rodrigues. Nasci no dia 7 de dezembro de 1969, numa pequena cidade do interior de Minas Gerais, chamada Ibiraci. Resido atualmente em Franca, interior de São Paulo. A gente veio para cá no ano de 1972. Cresci numa família de origem católica. No entanto, no ano de 1990, conheci a Congregação Cristã no Brasil, onde por ali comecei a servir a Deus, longe da idolatria, longe de práticas que a palavra de Deus não aprova com certeza. Só que eu me lembro que a semana em que eu comecei a me congregar foi uma semana até agitada. Eu tinha um amigo, como tenho até hoje, ele pertence à Assembleia de Deus. Quando ele ficou sabendo que eu estava me congregando, noticiei para ele. Ele sempre me chamava para ir na igreja, até pensei que era tudo a mesma coisa. Assim que todas as igrejas eram uma só, depois eu percebi que são muitas igrejas evangélicas. Fui aprendendo isso no começo. Então ele falou, não, Ignaldo, a Assembleia de Deus é uma, a Congregação Cristã no Brasil é outra. Vá conhecer a Assembleia de Deus comigo também. E eu fui. Congreguei 3 dias na mesma semana, até que voltasse a me congregar no outro domingo na Congregação Cristã no Brasil. Comecei a me congregar no domingo, segunda, quarta e sábado eu visitei a Assembleia de Deus. Eu achei também na época uma igreja muito organizada. Foi ali no Jardim Brasilândia, aqui em Franca, onde tinha um pastor que era muito da doutrina, muito sério com as coisas de Deus, e tinha uma organização de culto muito linda. Eu vi que os irmãos também, a exemplo da Congregação Cristã no Brasil, ficavam de um lado e as irmãs de outra. Não sei se ainda é o sistema das Assembleias de Deus, porque nunca mais voltei. Eu confesso que quase que o meu amigo me conquistou, porque eu achei muito parecido. Mas o que me tirou da Assembleia de Deus, eu sempre fui muito tímido, é que lá tem um culto que chama as pessoas para frente, Quem aceita Jesus, levanta a mão e vem para frente. E como eu sempre fui muito vergonhoso, achei aquilo muito constrangedor, eu não voltei mais, Porque eu sempre gostei de não ser persuadido. Eu acho que é o nosso coração que precisa, com o Espírito Santo, nos guiar em todas as coisas. Lá na congregação não, eu me sentei no banco, me trataram muito bem, me receberam muito bem. Eu não vi essas coisas, chamando a gente para frente, tentando nos forçar alguma coisa. Eu acho que tem que ter um tempo, E esse negócio de vir para frente eu nunca gostei, nunca concordei. Então expliquei para o meu amigo que iria ficar na congregação e fiquei. Então, irmãos, comecei a servir a Deus ali no ano de 1990, fiquei até o ano de 2015. Como já disse em algum outro vídeo para os irmãos, fui ali auxiliar de jovens e menores por 4 anos. Depois Deus preparou o meu casamento com a irmã Lucélia. Em 1997 mudei aqui para o Jardim Paineiras, local onde resido até hoje. Em 1998 foi oficializada uma obra numa pequena garagem aqui da congregação. Cuidei do livro de contabilidade por 2 anos. No ano de 2000 fui apresentado para ser cooperador do ofício ministerial e no ano de 2012 fui ordenado ancião. Fiquei, portanto, como disse, até o ano de 2015. Aconteceu o que aconteceu, saímos eu e minha família. Estava procurando na época uma igreja, examinando aqui na internet, de toda maneira que eu podia ver
alguma igreja para que eu pudesse me congregar que fosse mais ou menos da linhagem da congregação. Até pensei de novo na Assembleia, que agora não teria problema, né? Já batizado, já com uma estrutura, toda a família dentro aí da doutrina evangélica, para mim não teria nenhum problema. Mas foi quando, irmãos, surgiu o chamado de Deus para abrirmos a Igreja Cristã no Brasil, fundarmos essa nova igreja junto de um grupo de irmãos que também estava descontente com alguma coisa. Antes de eu entrar na missão da ICB, que é o que eu quero falar aqui, eu quero mais uma vez deixar esclarecido algo que para mim é muito importante esclarecer. Meus irmãos, nós não temos nada contra a congregação cristã no Brasil. Até eu recebo muitas críticas, que eu não ligo para elas, que dizem assim: você saiu da CCB, mas a CCB não saiu de você. Eu já penso diferente, irmãos. Eu me considero ainda na congregação cristã no Brasil, porém com outro nome, um outro CNPJ, um outro endereço. Somos uma dissidência, irmãos. Como cristão evangélico, foi ali que eu cresci, foi ali que eu me batizei, foi ali que eu comecei a ter o meu ministério, foi ali que eu constituí família, que 2 filhos meus foram batizados, minha esposa também é batizada ali, temos família ali, temos raízes ali. Amo a ordem de culto da congregação cristã no Brasil, a forma com que ela tem a administração financeira. Eu estou dizendo o que eu sei até o ano de 2015, onde eu servi a Deus ali. Era uma administração muito organizada. Irmãos, então eu não tenho nada contra essa parte. Acontece, irmãos, que o Senhor permitiu todas as coisas e quando começamos a ICB, o Senhor nos mostrou algumas mudanças que teriam que ser feitas, não no sentido da liturgia do culto e de tudo que se faz ali. Precisávamos de uma nova interpretação bíblica, precisávamos de acrescentar algumas outras coisas importantes, outros serviços para que a igreja evoluísse. Então, o que eu estou vendo na ICB aqui hoje, que a gente está fazendo, eu sei que muito provavelmente não iria ver na congregação tão cedo ou jamais iria ver, porque infelizmente é uma cultura centenária, está com dificuldade de fazer algumas mudanças e tudo que eu estou vendo acontecer na ICB, Igreja Cristã no Brasil, que é o que eu quero falar daqui a pouquinho, eu jamais iria ver na congregação cristã no Brasil, irmãos. Então, temos uma missão muito importante aqui. Manter essa ordem de culto, essa organização, essa união entre a Irmandade. Quanto ao ministério, lá precisa de muitas mudanças e é o que a gente já está fazendo aqui. Então, irmãos, eu quero falar para vocês, quando Deus mostrou esse trabalho, Ele nos mostrou, portanto, como falei, algumas coisas que precisariam ser acrescentadas, algumas coisas que precisariam ser eliminadas urgentemente para que a obra fosse bem, e é o que nós estamos fazendo aqui, tá certo? E algumas coisas, como a liturgia de culto, deveria ser mantida. Eu quero falar para vocês hoje, então, repetindo, nós pertencemos à congregação cristã do Brasil, nós somos o mesmo segmento, nós temos aqui o mesmo jeito de ser, de nos saudar, de nos comportar, de nos vestir. É uma coisa linda e maravilhosa o que a gente está vendo. Os mesmos modos de ação, de atitudes que os irmãos da congregação cristã no Brasil têm, a gente tem aqui também. Aqui a gente também é uma família, um ajuda o outro. É uma obra maravilhosa. Então, irmãos, o que a ICB está tentando resgatar que a congregação cristã no Brasil perdeu? Irmãos, o conhecimento bíblico, para quem conhece o fundador da congregação, nosso irmão Luiz Francescon, era um irmão que tinha muito conhecimento bíblico. Quem atendia essa obra linda e maravilhosa através da congregação cristã no Brasil naquele tempo, tinha domínio na palavra, tinha a guia do Espírito Santo e era uma igreja conceituada também nessa parte. Ela veio para o Brasil mais ou menos na época da Assembleia de Deus. Mas o nosso irmão Luiz Francescon dominava o conhecimento nas Escrituras Sagradas, né? E o que a gente tem que saber e confirmar para a Irmandade
é que houve tanta mudança que nem mesmo ele terminou seus dias na congregação não, viu, irmãos? Ele mudou, voltou para o seu país de origem e lá serviu a Deus do jeito que ele sabia, do jeito que ele achava que era correto. Podem ver que ninguém fala do funeral do nosso irmão Luiz Francescon. Onde foi, como aconteceu, quem atendeu. Não foi na Congregação Cristã no Brasil. Essa verdade precisa ser aqui, deixada e escancarada a todos. Então, irmãos, a ICB, Igreja Cristã no Brasil, ela tem um ministério que conhece a palavra de Deus, que tem domínio bíblico. Inclusive, já estamos, como falamos, estamos fazendo com paciência, já estamos preparando o nosso estudo bíblico, tanto para o ministério quanto para a Irmandade, para que o ministério fique ainda mais preparado na palavra de Deus. Quando há conhecimento, não há a prática da heresia, não se comete a apostasia, costumes não são plantados e nem implantados no meio da Irmandade. Irmãos, e assim a gente vai servindo a Deus com correção, porque dogmas também nascem quando o homem não tem conhecimento bíblico, ele perde a noção disso, Ele começa a implantar doutrinas humanas no meio da igreja. Aquilo vira apenas costume, é maléfico, tira a essência do Espírito Santo. Daqui a pouquinho a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, já não é o foco, já não é o mais importante, e Cristo deixa de ser pregado na igreja. Nasce aí a teologia da prosperidade, aquela profecia sem fundamento. Eu creio, repito, nas profecias, nas revelações, nos dons de Deus, nas linguagens, em tudo que está descrito lá em 1 Coríntios, capítulo 12. Não somos cessacionistas, cremos que o Espírito Santo opera maravilhas, há manifestações de línguas na igreja, mas nós ensinamos, irmãos, que a profecia é muito maior do que o dom de línguas. Quem fala em língua edifica a si próprio, mas quem tem a profecia, ele tem a exortação, tem o conforto, tem a edificação para a sua vida. Louvado seja Deus. Então, queridos irmãos, estamos buscando ser uma igreja que acredita nos dons, porém uma igreja bíblica, onde você se congrega com a gente e vai ver o pregador da palavra, lendo a Bíblia, explicando o que foi lido. E se nesse dia o Senhor, pela palavra, quer fazer a profecia, falar com a igreja na sua necessidade, é lógico que ele vai falar, mas tem dia que você vai ver que é só realmente ali a didática, porque o povo tem que conhecer a palavra, porque é a palavra que vai nos levar aos céus, é pela palavra que nós entendemos que não somos salvos por nossas obras, somos salvos pela graça de Deus, que é um dom de Deus, veio dele, não veio de nós. Então, queridos irmãos, estávamos mortos em nossos pecados, em nossos delitos, a lei estava matando, virou letra, e veio o Espírito vivificante, que é o Senhor Jesus Cristo, morreu no madeiro da cruz, por sua morte agora nós temos a vida. Então aqui também nós ensinamos, porque temos conhecimento, que a graça de Deus não é uma denominação. A graça de Deus é Jesus Cristo, o favor imerecido. Não tínhamos mérito nenhum em nossa salvação, o homem foi sempre mau. Alcançamos pela misericórdia, pela compaixão, pelo amor do nosso Deus por cada um de nós. Então, irmãos, mantemos aqui a mesma organização de culto. Quem assiste um culto na congregação vai assistir o culto da mesma maneira aqui. Só muda o inário e vocês vão ver algumas irmãs ingressadas na nossa orquestra, também tocando o seu instrumento. Aqui o culto é aberto em nome do Senhor Jesus, após ter tido ali o hino de silêncio. A gente canta 3 hinos, faz a nossa oração, nos levantamos, cantamos outro hino, temos os testemunhos, depois vem algum recadinho que precisa ser passado para a igreja, cantamos outro hino, vem a palavra, depois da palavra vem o agradecimento e encerramos com outro hino, e a orquestra também faz lá o último hino de silêncio. Temos a meia hora, nos saudamos com o ósculo santo, usamos o véu, repito, respeitamos as igrejas que não fazem uso do véu, pedimos a essas igrejas que nos respeitem também. Esse segmento a gente crê no que está em 1 Coríntios capítulo 11. Alguém diz, mas aquilo era um costume da época.
e não é necessário. Para nós é necessário, nós nos sentimos bem assim. Só que eu digo, não erra quem usa, não erra quem nem usa. Não erra quem não usa, aliás. E a salvação não está atrelada ao uso do véu, como em alguns lugares onde se dá o dízimo. Nós aqui não temos esse ensinamento, também não proibimos quem queira dar, só que também o dízimo jamais estará atrelado à salvação. Quem dá o dízimo não se condena, quem não dá o dízimo também não se condena. Aqui na ICB, a exemplo da Congregação Cristã no Brasil, a gente trabalha com as ofertas e com as coletas voluntárias e anônimas. Louvado seja Deus. A ICB, portanto, meus irmãos, vocês estão entendendo, ela também sentiu de acrescer alguma coisa no nosso trabalho. É aí que entram algumas coisas que talvez a gente não veria ali onde estávamos. Aqui temos culto especial para aconselhamento de pais, culto especial para aconselhamento de casais, temos encontros de irmãos, temos encontros de irmãs, passeios com as crianças, escolinha para crianças anexa ao santo culto, os pais ficam no salão desde o começo, as crianças nossas ficam em separado. Nosso projetinho aqui se chama Herdeiros de Cristo, como falei também, as irmãs podem tocar o seu instrumento, o que elas sentirem. Tem o órgão também, a organista. Temos os porteiros no mesmo sistema, as irmãs que auxiliam nas portas. Temos a nossa administração, temos o nosso estatuto, temos o nosso inário com as letras próprias, para a gente nunca ter problema com o inário. Graças a Deus, Deus preparou o nosso com 486 hinos. É uma maravilha. Já iniciamos um pequeno processo de expansão e esperamos estar no Brasil inteiro. Irmãos, e são muitas coisas aqui, a gente não faz o rebatismo, pessoas de outras igrejas evangélicas, já temos pessoas assim, irmãos e irmãs, que são batizados por imersão, aqueles não precisam se batizar novamente, se enquadram no nosso jeito de servir a Deus, isso é muito fácil, como tem acontecido, e assim a obra de Deus pela ICB também vai crescendo e vai tendo um rumo maravilhoso. O que a gente precisa tirar urgentemente, já tirou. Aqui a gente não tem ciúme de dons, não há perseguição de ministério para ministério, de ministério para a irmandade. É uma paz. A ICB foi fundada no dia 19 de julho de 2016. Não temos uma confusão de ministério, uma confusão de irmandade. É um trabalho que nos dá muita alegria. Então, se já faz tanto tempo sem problemas, eu acho que não vai continuar a ter, eu acho que continuará, aliás, a não ter problemas, louvado seja Deus. Então, irmãos, não tem esse tipo de coisa, a Irmandade se ajuda, a Irmandade é unida, recebe bem as visitas, é um trabalho muito sério, aqui não tem bagunça, os cultos são virtuosos, mas nossos pregadores não são barulhentos, são educados. É claro, irmãos, que um dia ou outro, exortando a palavra, pregando a palavra, a virtude nos toma. Tem dia que a voz dá uma levantada, mas sem gritaria, sem bagunça. Aqui não tem pula-pula, aqui não tem sapateado, não tem batido na testa. Desde o mais novinho ao mais velho, é um povo educado, escuta a oração, escuta a palavra. Irmãos, a gente sempre zelou e preza por uma boa ordem de culto. Por isso, muitas famílias estão nos visitando, estão voltando, estão felizes com o nosso trabalho, com a nossa organização. Então, eu repito, eu me sinto na Congregação Cristã no Brasil, naquele tempo em que o povo era unido, que o ministério era mais amoroso, não tinha essa perseguição. É claro que, infelizmente, sempre teve heresias que não deveriam ter, né? A cruel doutrina do último banco, eu mesmo já escutei esses dias atrás, pessoas falando que eu tinha que ficar quietinho, que eu tinha que estar no último banco, esperando a misericórdia de Deus, me pondo como um grande pecador, e nem se eu fosse, não existe esse negócio de último banco, o banco da misericórdia. Um dos anciães mais velhos ali de Uberlândia, Minas Gerais, um dia num funeral já repetia aqui, como se eu fosse a pior pessoa do mundo: você deveria ser mais humilde, você tem que sentar no último banco, aguardar a misericórdia de Deus para o último dia. Então essas doutrinas não existem aqui, irmãos. Doutrina de pecado de morte existe, falamos o pecado para a morte, porque todo mundo que peca um pecado
pecado grave, a sua alma morre. Mas arrependidos, recorremos ao advogado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e de Deus alcançamos o perdão, porque nós cremos, como está escrito no livro de Marcos, lá no capítulo 3, o único pecado que não tem perdão para ele é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Todos os outros tipos de pecados e de ofensas têm perdão sim, irmãos. Mas é claro que a gente tem doutrina, não vamos brincar de ficar pecando. O certo é ser fiel, é ser santificado, consagrado para vencer as tentações e nunca cometer um tipo de pecado assim. Porque uma pessoa, mesmo que ela alcançou o seu perdão, que ela se arrependeu, se sente realmente ali reconciliada com Deus, mas ela fica com aquela dúvida, ela fica com aquela dor. Talvez isso até seja bom, porque ela vai ter mais temor a Deus e não vai pecar mais. Quem tem a luz, que não perca essa luz, que mantenha essa luz acesa. Vamos ser virgens prudentes e não loucas na presença de Deus. Então, irmãos, essa é a ICB, Igreja Cristã no Brasil. Temos como missão pregar o verdadeiro Evangelho de Cristo, falar das boas novas, falar que Cristo salva, que só Ele é o caminho, que só Ele é a verdade, que só Ele é a luz. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Cristo aqui é o foco da pregação. Se você prega lá em Gênesis aqui, você vai falar de Jesus Cristo. Se você prega em Êxodo, o nome do Senhor Jesus Cristo, a missão do nosso Senhor estará na pregação da palavra de Deus. Então aqui o homem não é o centro da pregação, não é o centro da obra, o centro é Deus, o centro é a graça que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para, outra vez, elucidar essa dúvida no coração de muitas pessoas, nós somos a Congregação Cristã no Brasil com outro nome, com outro CNPJ, com outro endereço, fazendo um trabalho diferenciado, mas mantendo a organização que ela sempre teve. Até o jeito de administrar está indo para o mesmo caminho, louvado seja Deus, honesto, com fiscalização. Quando a igreja crescer, vamos ter as auditorias nas administrações, tudo aqui é feito com contador bonitinho. Estamos preparados para começar um crescimento e nos preparando para ir para esse Brasil todo, inclusive para fora do nosso país. Termino esse vídeo pedindo a vocês: orem a Deus por nosso trabalho aqui na ICB, Igreja Cristã no Brasil. Orem a Deus por nós, para que nunca haja uma disputa entre a nossa igreja com outra igreja nenhuma. Somos um povo só, não é instituição que vai para o céu. Quando o Senhor Jesus voltar em nuvens de glória, Ele vai levar uma igreja que é o povo, os membros do seu corpo, onde Ele é a cabeça. Haverá muita gente de muitos povos, nações e tribos que vão subir para o céu. O título ICB, CCB, AD e outros que existem por aí, tantas igrejas evangélicas que há, tudo isso ficará. Vai ficar banco, vai ficar construção, né? Tem gente que está idolatrando o templo, está idolatrando construção, está idolatrando o nome. Nada disso vai. E pelo contrário, nem essa pessoa vai, porque a idolatria é pecado grave. Ela nos impede a entrada nos céus. Agradeço a vocês pelas orações, pelos bons comentários, até pelos que nos criticam. Não tem importância. Continue criticando. Faz tudo igual, por que não fica lá? Não, não fazemos tudo igual. A organização é parecida, o amor de antigamente é o mesmo, louvado seja Deus, mas aqui tem doutrina, tem conhecimento bíblico, não tem heresia nas nossas pregações. A gente prega a Bíblia Sagrada e a tem como completa e infalível palavra do nosso Deus. Esse é o vídeo de hoje, que alegria estar com vocês novamente. Termino convidando vocês, se um dia estiverem por Franca, venham se congregar conosco aqui na ICB, Igreja Cristã no Brasil, tá bom? Temos o maior prazer em recebê-los. Até a conclusão desse vídeo, já chegamos em São Paulo, lá está atendendo o nosso irmão Vanderlei. Já chegamos em Piracicaba, lá está atendendo o nosso irmão Amadeus. E há muitos outros lugares onde as portas estão se abrindo e com a ajuda de Deus estaremos lá para servir a Deus com todos vocês. Outra coisa, irmão, aqui a gente não tira a liberdade, tá? Não existe isso. Aqui a gente recupera, com a ajuda de Deus, as almas que caíram em algum fracasso. A gente ajuda essa alma a sair do escombro e faz com que ela seja novamente uma linda e maravilhosa construção do nosso Deus. Afinal, nós somos as igrejas verdadeiras e legítimas do nosso Senhor.
Que a paz de Deus esteja sempre em seus corações. Deus seja louvado.